Bem-vindo novamente. Agora a gente vai para o módulo 3 e vamos falar sobre hardware para controle de acesso. Fique à vontade, estique as pernas aí, se acomode que vai vir muito conteúdo bacana também, tá? Acompanhe comigo na tela. O primeiro assunto que eu quero trazer para vocês é o dispositivo controladora. Vamos ler comigo o que é um dispositivo do tipo controladora. Controladora de acesso tem como principal função a centralização de um ou mais acionamentos, com a conexão de leitores escravos para a validação de leitura ou autenticação em um determinado local ou ambiente. Bom, aqui eu separei na imagem para vocês dois tipos de controladoras que a gente tem, que é a GA Enbio 260, né? A gente também tem a GA Enbio 460 e também temos a GA 4003, né? Ou 2003C. Qual que é a diferença das duas? A diferença é que uma controla biometria e cartão e a outra só controla cartão ou QR Code, né? Então essa é a diferença principal. Então, recapitulando, uma controladora nada mais é do que a inteligência, tá? A inteligência do nosso sistema de controle de acesso no quesito hardware. Então, por ela, eu coloco ela na rede, por exemplo, né? Ela fica local, é por ela que eu conecto o meu software, tá? Então é por ela que eu faço toda a configuração, lembra que a gente falou de software lá? Toda a configuração de perfil de acesso, se é um ponto de acesso de visitante e por aí vai. Então é por ela que eu faço todo esse controle e essa configuração. Agora, um detalhe muito importante que você não pode esquecer é que toda controladora de acesso não funciona por si só. Ela não autentica a biometria por si só, ela não autentica o cartão por si só e nem o QR Code. Por que, GA? Porque ela precisa de leitores escravos para funcionar. Sem leitores escravos, ela não funciona, porque é a forma de recebimento de dados dela de verificação, de autenticação, né? Então, ela tem toda a inteligência de processamento, mas ela precisa de leitores que nada mais é do que o meio, né, para você autenticar um cartão, um QR Code ou a biometria, né? E no caso aí temos também a leitura de tag veicular, que a gente vai até falar mais para frente, tá? Mas o importante é você entender comercialmente que toda controladora de acesso, ela tem leitores escravos. E eu vou te ensinar e vou te explicar como identificar esses leitores escravos. Aqui na Garin, por exemplo, a gente tem vários controladores, várias controladoras e também temos vários leitores escravos, tá? Eu separei alguns aqui para você ter uma ideia, né, do que é esse leitor escravo. Mas isso já vai ficar para a próxima página e eu quero aqui focar na controladora. Toda controladora tem os seus pontos de acesso também. Há controladoras que têm 2 pontos de acesso, há controladoras que têm 4 pontos de acesso. Ou, como dizem aí no mercado, 2 portas, 4 portas, tá? Então, de novo, não quero trazer para você coisas técnicas demais. É só para você entender uma pegada mais comercial dos dispositivos, tá? Tecnicamente, no site da Garin, por exemplo, na nossa parte de controladoras, você pode baixar o manual tecnicamente e ver todas as descrições dela. Aqui eu vou te dar só um norte, tá? Qual que é o caminho que você deve seguir. Depois eu quero mostrar para você que toda controladora tem vários tipos de leitura, né? Como eu disse, impressão digital, teclado, né, e senha. Você pode colocar um leitor escravo com teclado, né? Você pode colocar um leitor escravo com impressão digital, você pode colocar um leitor escravo com cartão proximidade e você pode colocar um leitor escravo também com QR Code, beleza? A gente vai ver isso agora. Bom, eu trouxe para você o dispositivo escravo biométrico. Neste exemplo aqui eu estou usando um GA 1200ID e um GA 1200MF. E eu tenho também um GAZ0035, que é o código dele. Os dois são leitores escravos. Por que, Jean, eles são escravos? Porque ele precisa de uma controladora.
Assim como a controladora precisa dele, ele precisa da controladora. Eu não tenho como usar ele sozinho, porque ele não funciona sozinho. Eu preciso colocar ele em uma controladora, ok? Aí o que acontece? Para esses modelos, por exemplo, que eu tenho aqui na Garen, eu tenho ele aí, ó, o GA 1220, né, 1200D na verdade, eu tenho ele com biometria e proximidade, ou seja, ele é os dois em um só. Mas o que difere dele de ID para MF é o tipo de frequência do cartão proximidade que está dentro dele. Então, vamos lá. Existe cartão de proximidade de 125 MHz e de 13,5 MHz. Qual que é a diferença dos dois? Um é MyFair, como se diz no mercado, e o outro a gente chama de ID, 125 MHz, tá? Os dois são cartões proximidade, RFID, mas a diferença é que eles têm uma frequência diferente. Na verdade, a frequência 13,5, né, MHz, ela é muito usada como protocolo internacional, então é muito comum você usar esse tipo de frequência em empresas internacionais, tá? É muito comum, mas aqui no Brasil se usa mais o 125 ID. Então, já voltando aqui de novo, este leitor tem biometria e proximidade. E já que eu te expliquei qual que é a diferença do MF para o ID, agora ficou fácil, né? Depois eu tenho aí, ó, um leitor GAZ 0035. Ele é um leitor escravo, só que a diferença dele para o do lado é que ele tem teclado, ou seja, eu consigo utilizar tanto senha como biometria em um só dispositivo e também, como você pode ver aí na imagem, você pode também usar cartão. Então ele basicamente é um leitor escravo 3 em 1, ok? Então, leitor escravo do tipo impressão digital, agora ficou fácil, né? Precisa de uma controladora, verdade. Então vamos seguindo. Depois a gente tem um dispositivo leitor escravo, cartão de proximidade ou senha e senha, né, na verdade. Eu separei alguns modelos aqui para você ver na tela aí, muito bacana, que são os leitores disponíveis que a gente tem. E eu vou te contar qual a diferença de um para o outro na prática aqui, na prática não, na teoria, né, na verdade, te mostrando. Eu tenho o GA-ID 504, né? Eu tenho ele tanto MF como ID. E agora que eu já te falei a diferença, né? Não tem segredo. Eu tenho o GA-ID 506, tá? E qual que é a diferença do GA-ID 506 para o 504? O 504 é só proximidade, né? O cartão RFID 125 MHz ou 13,5 MHz, proximidade. Já o do lado, o GA-ID 506 é um leitorzinho escravo que ele tem teclado e proximidade, né? Então ele tanto é teclado como é também cartão de proximidade. Você pode tanto digitar uma senha para entrar numa porta, numa cancela, numa catraca ou num totem, como você pode também, né, passar o cartão. Então essa é a diferença. E eu tenho aqui do lado o GA-IM300, que o que ele faz? Ele é um leitor de dupla frequência. Jean, mas o que é um leitor de dupla frequência? Deve ser o que você está imaginando. Ele tanto é ID como MyFair, num só equipamento, num só leitor escravo. Então você pode tanto ler leitor MyFair, né? Você pode tanto ler cartão MyFair, como você pode ler o cartão ID, tá? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então vamos nessa. Depois eu tenho o GAZ 0032. Ele é um leitorzinho escravo que tem teclado e cartão proximidade também, assim como o GA-ID 506. Mas, como você pode ver, ele tem uma pegada dos botãozinhos mais firmes ali, uma pegada mais redondo, né? Então essa é a diferença dele. Agora eu quero mostrar para vocês o nosso leitor escravo QR Code. Isso está disponível, temos em estoque também, né? Se você precisar, só fazer seu pedido aí, que vai chegar na sua distribuidora ou na sua empresa, né? De uma forma rapidinha aí para você. Bom, o leitor QR Code escravo, lembrando que ele é escravo, ou seja, não funciona sem uma controladora, tá?
Ele funciona, eu posso até testar ele no computador. Ele tem uma portinha USB, né, que eu consigo até fazer um teste. Mas para autenticação eu preciso de uma controladora para fazer funcionar, tá? Qual que é a diferença dos dois? Eu tenho o GA80ID e eu tenho o GA80MF. Mais uma vez, a diferença está no tipo de leitura de cartão. Porque esse tipo de leitura aqui, ele tem duas tecnologias. Você pode ler tanto o cartão proximidade, como você pode ler o QR Code 2 em 1. Só que quando a gente fala em cartão proximidade, ele tem a diferença da frequência. Então isso muda na hora que você vai pedi-lo, tá? Então vai fazer seu pedido, tem essa diferença do leitor escravo. E o leitor escravo vai aonde, Jean? Vai tanto nas controladoras da Garen, né, na Enbio, tanto 2 pontos quanto 4 pontos, né? Tanto numa dessas duas. Por quê? Porque tanto uma quanto a outra tem até 30 mil cartões ou 30 mil leituras de QR Code. Vamos colocar assim, tá bom? E agora temos aí os acessórios, tá? Então eu separei para você, por quê? Porque para ligar a nossa controladora, tá? Para ligar a nossa controladora, para fazer a ligação disso tudo na energia, você precisa de fonte. Sem fonte você não liga, não é? Então eu separei para vocês aqui, ó, todos os modelos, tá? De fontes disponíveis para você. É óbvio que para ligar uma controladora, você não vai precisar mais do que uma fonte, né? Vamos colocar aí de 1 ampere por 12 volts. Ok. Mas se você for ligar mais de uma controladora, ou se você quiser uma estabilização na energia melhor, você tem que subir um pouquinho. Por exemplo, 5 volts, né? 5 ampere por 12 volts, que já é uma fonte de colmeia, que a gente chama super estável, né? Que você pode aplicar lá numa caixa, ou colocar ela na guarita ali, né? Ou no sótão do seu projeto, não importa. Mas se você for ligar mais de uma controladora, Jean, eu vou ligar 2, 3 controladoras, de novo você precisa aumentar a amperagem. Então a gente está falando aí de 10 ampere por 12 volts, por exemplo. Então você tem tudo, a pronta entrega na sua mão para você montar o teu projeto, ok? Todas as fontes que você precisa para montar o teu projeto estão aqui, estão disponíveis. Se tiver alguma dúvida, lá no site da Garen tem todas essas infinidades aí de fonte, você pode puxar lá, pegar todos os parâmetros técnicos, tá? Ou você pode também entrar em contato com o nosso suporte, que eu garanto para você que vai tirar todas as suas dúvidas também, tá bom? E para fazer o fechamento, o intertravamento disso, você vai precisar de fechaduras elétricas, né? Ou fechaduras eletromagnéticas. No caso de fechaduras elétricas, temos aqui uma infinidade de modelos, né? 12 volts na Garen. A gente tem a GA043, a 42, a 49, que inclusive tem um design muito bonito, né? Muito bem feita, toda em inox. Temos também a GA072, né, de embutir, também uma fechadura muito utilizada. Temos também a GA080, né, para se aplicar numa porta de madeira ou, né, dependendo do projeto, você pode até fazer adaptações nela sem problema nenhum. Temos as fechaduras eletromagnéticas, né? Então, a GA280K, a 180K, a 060. Jean, mas o que significa isso? 280K, 180K? Na verdade, isso é o peso que ela aguenta, tá? Então, 280K significa que ela aguenta até 280 quilos você puxando ela. Enquanto a de 180, 180 quilos puxando, né, de tração, enquanto a de 60 são 60 quilos mesmo, tá? Então essa é a diferença. E essas fechaduras, as fechaduras elétricas e fontes, você precisa, se você estiver aplicando isso num portão, por exemplo, né? Onde precisa de uma fechadura, ou numa porta de vidro, ou numa porta de madeira, ou numa porta de ferro, não importa. Você vai precisar desses acessórios aqui para compor o seu projeto, ok? Bom, além desses acessórios, tem mais acessórios aí, hein? Temos as botoeiras. Jean, onde eu utilizo a botoeira? Bom, você faz várias aplicações com elas. Na verdade, uma botoeira você pode colocar um controlador, né, um leitor escravo na entrada ali de biometria
E você pode colocar uma botoeira para sair, tá? É óbvio que a botoeira que você está saindo, ela vai lançar como botoeira, né? Você lembra que lá no sistema nosso tinha lá botoeira? Exatamente. Ela vai lançar como botoeira, mas ela não vai identificar quem é a pessoa que está saindo. Então, se você quer um projeto bem mais, vamos dizer assim, informatizado no sistema de acesso, é ideal que você coloque um outro leitor, né, escravo, também na saída, tá? Mas, se o projeto não exigir isso, você pode aplicar botoeira sem problema nenhum. Eu tenho várias botoeiras hoje aqui. Eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar aqui a minha caneta, eu tenho, por exemplo, a botoeira 2 botões, né, que é a A01413, ela é muito bacana porque você consegue também cadastrar controles, né, controles remotos nela para você acionar a porta, portão e por aí vai. Ela meio que virou um receptor também de frequência, tá? Muito bacana. Já a A00711 é uma botoeira de proximidade, tá? Você não precisa de toque nela. Então, você aí que está montando o teu projeto nessa época de pandemia, se quiser montar um projeto onde não precisa encostar para abrir a porta, você pode usar a A00711 sem problema nenhum. Temos também a GA004, que é uma botoeira espelhada, muito bacana, com design bem bacana que você pode aplicar também. Agora temos a GAE11, também muito bacana essa botoeira, porque ela também é de proximidade, tá? Então você pode só encostar. E temos uma cerejinha do bolo, que eu gosto muito, que é a nossa ClickBox, tá? Essa caixinha que você está vendo aí, ela pode ser aplicado na portaria de um condomínio, na portaria de uma empresa, né? Por quê? Porque ela também é carregadora de bateria. Você pode colocar uma bateria aí dentro e carregar também. Então, se faltar energia, tua solução faz o quê? Não para. Então tá tudo certo, né? Então essa é a nossa ClickBox com carregador de bateria. Muito bacana, muito utilizável, tá? Bem bacana mesmo. Depois, no meio desses acessórios aí, a gente tem os cadastradores, tá? Por que eu preciso de cadastrador, Jean? Eu já entendi que eu preciso de botoeira, preciso de fechadura, preciso de fonte, preciso da controladora e preciso também dos leitores escravo, ponto. Mas por que eu preciso de cadastradores? Eu já vou explicar para você. Lembra que a controladora que eu te mostrei lá no início, ela é fechadinha, não tem display, não tem teclado, não tem nada? Isso mesmo. Eu preciso de alguma forma, né, no caso de uma controladora por biometria, eu preciso de alguma forma de fazer o cadastro da biometria, né, através do computador. E é por isso que eu uso cadastradores. Eu tenho hoje o GA522, que é um cadastrador de torre que a gente chama. Por que é torre? Porque ele tem o formato de uma torre. Então você coloca no computador, chama lá o teu visitante, né? Chama lá a tua pessoa, né? E já vem aqui, vamos fazer o cadastro. Então você já faz o cadastro dela e faz o sincronismo, tá? Com a controladora. Então já envia a controladora, que essa por sua vez faz o quê? Manda ou autentica com o leitor biométrico escravo. Percebeu? Então você precisa do cadastrador, principalmente se for uma controladora biométrica que tenha a tecnologia em bio, né? A tecnologia de biometria, você obrigatoriamente vai precisar de um cadastrador de digital. Temos também o GA523, conforme eu já falei, ele já é um cadastrador, né, na forma aí horizontal, né? Então você coloca ele em cima da mesa e ele já faz o cadastro normalmente, diferente do de torre. E temos também o cadastrador de cartão, tá? Que é o GA521ID e o GA521MF. Mais uma vez, essa nomenclatura ID e MF se refere ao ID e ao MyFair, tá? Só que, neste caso aqui, este cadastrador de mesa de cartão, ele na verdade ele só tem uma função de ler o número do cartão. Por quê? Alguns cartões de proximidade têm vários números, né? Então, o nosso, por exemplo, que é o padrão W, que é o IGAD, ele tem, se eu não me engano, são 6 ou 8 números.
Então imagine você, quando chega lá na portaria, se por acaso o visitante receber um cartão, ele tem que digitar toda vez esses 8 números, é cansativo, né? Se ele tiver um leitor aqui, ó, um cadastrador de mesa, ou um leitor de cartão, neste caso, ele só encosta o cartão e automaticamente onde você está cadastrando o visitante é o código, notoriamente já faz o cadastro ali para você, sem precisar você digitar, percebe? Facilita o trabalho. O cadastrador de cartão não tem obrigatoriedade, tá? Quando o assunto é uma controladora de cartão, mas ele facilita o trabalho, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho de dispositivo leitores standalone gerenciáveis. Quem são eles? Onde vivem? Né? Como comem, vamos dizer assim, o que eles fazem, tá? Eu vou ler aqui para você, para ficar bem resumidinho, para você entender. Os leitores de acesso gerenciáveis são independentes, ou seja, você pode usar eles sem uma interface de software, apenas pelo seu software local no equipamento, com cadastros e configurações. Bom, naquele processo que eu estava te falando agora para trás, eu estava falando de dispositivos que se interligavam e se conectavam e você precisa de leitores escravos para funcionar com as controladoras. Eu te disse que isso é um parâmetro, é um padrão e tem que ser seguido à risca. Agora eu estou te trazendo leitores, tá? Standalone, ou seja, funcionam sozinhos e podem funcionar com software também. Eu estou dizendo para você que você tem a opção de utilizar o equipamento de uma forma única, standalone ou com software. Por quê? Se você reparar, deixa eu pegar aqui, ó. Se você reparar, eles têm... Qual que é a principal característica que vocês estão vendo neles aí? Display. Não é verdade? Então, se vocês estão vendo display, significa que ele tem um firmware próprio, ele tem um software próprio interno, né? Capaz de configurações, capaz de cadastrar a biometria, capaz de cadastrar as faces nele mesmo, capaz de cadastrar os cartões, tudo nele. Então, todos eles têm já uma saída TCP/IP, alguns têm Wi-Fi, certo? Que eles se conectam no nosso software. Ou ele pode funcionar sozinho. Você pode entrar em cada menu desse aqui e cadastrar lá o 001, Jean Antunes, 002, Humberto Martins, 003, Mariana. E pronto, você não precisa de software, você não precisa de nada. Agora, se o teu projeto precisa de software, eles também utilizam de software. Através do protocolo TCP/IP, você consegue se conectar nele e voilá, tem todo o sincronismo de biometria, de facial, de cartões e por aí vai. Então, a principal diferença de controladoras para leitores standalone gerenciáveis é essa. O leitor standalone gerenciável, ele pode funcionar tanto de forma standalone, como também de forma gerenciável. Bacana, né? Pegaram a visão aí? Tá tranquilo? Beleza. Eu tenho aqui na Garen o GAZ0046MF e também eu tenho o GAZ0046ID. De novo, a diferença está onde? Na leitura do cartão. Por quê? Porque esse primeiro modelo, por exemplo, ele funciona tanto com biometria, teclado e cartão proximidade. Só que quando o assunto é cartão proximidade, nós sabemos que tem uma diferença de MyFair para ID, ok? Então sigam essa visão aí que vai ficar tranquilo. Eu também tenho o leitor facial 700ID, tá? O GA700ID. Você cadastra nesse negocinho aqui até 1.500 faces, tá? Pode usar também biometria sem problema nenhum, tá? Então isso é bacana. E eu tenho o GA-F600P, muito top esse equipamento aqui, porque ele tem até 10.000 biometrias, né? Na verdade, até 10.000 faces. Você pode utilizar até 3.000 palmas da mão. Que isso, Jean? Sério? Isso mesmo. Você aponta a mão e ele grava, né, a sua biometria da sua mão, tá? Até 3.000. E você pode também usar cartão proximidade nele do padrão ID. É bom ou não é? E é um facial que você, inclusive, pode autenticar a face até 3 metros de distância. É muito top. E é gerenciável.
e é standalone também. Então você pode colocar numa porta de uma empresa onde o proprietário ou o teu cliente diz, ó, eu só quero facial aí e eu só quero que abra por face, mas eu não quero software. Pronto, tá aí o equipamento. Ah não, eu quero facial, quero software, quero integração. Pronto, tá aí o equipamento de novo. Simples, né? Então, a Garen tem tudo isso para você e tá aí disponível. E eu fiz questão de fazer esse material aí didático para você e eu fiz questão de colocar código, porque daí não fica dúvida, né? Você consegue acessar e olhar e falar, pô, eu já sei o código, vou lá no site da Garen, quero saber mais sobre o produto e vou lá, tá bom? Ou você pode também falar com um de nossos consultores e comigo mesmo também, ok? Bacana, né? E tem também todos esses, os standalone gerenciáveis, tem todos os tipos de leitura também. Você pode usar impressão digital, pode usar teclado e senha, facial, cartão por proximidade e QR Code, hein? Então ele também tem essas funcionalidades. Também, de novo, não se esqueçam, tá? Mesmo standalone, você precisa utilizar de fontes, você precisa utilizar de botoeiras, você precisa utilizar de fechaduras. E os standalone gerenciáveis têm uma particularidade muito bacana, porque alguns modelos podem também, você pode colocar ele de um lado facial, por exemplo, e do outro você pode, ligando através dele mesmo, colocar um leitor escravo de proximidade. Bacana, né? Então, proximidade ou biometria, depende, tá? Do modelo para você poder utilizar, ok? Bom, e eu cheguei agora para você no dispositivo standalone. Bom, Jean, você falou do standalone gerenciável. Agora é standalone? Sim, ele não é gerenciável, ele não se conecta em software e ele funciona de forma totalmente solitária. Ele não se conecta num TCP/IP local, por exemplo, tá? Ele funciona sozinho. Este aqui é o famoso abre e fecha que a gente chama, né? Ele não tem relatórios, alguns até tem no USB, que você pode tirar um arquivo de texto, tá? Mas ele não é nada formatado, tá? Então, standalone são dispositivos que não têm conexão com software para funcionar. As configurações e cadastro são realizados no próprio equipamento. Então não tem conexão com software. Se você está procurando uma solução simples, uma porta, por exemplo, onde você quer apenas ou uma digital ou um teclado, notoriamente esta vai ser a melhor solução, não é verdade? Agora, se você está precisando de um sistema de controle de acesso, um standalone gerenciável, uma controladora, os leitores escravos e por aí vai fazer uma diferença maior no quesito gestão, ok? Eu tenho aqui alguns modelos que eu separei para você que são mais vendidos e mais utilizados. Eu tenho o GAZ36ID, 0036ID, é um equipamento para biometria. Se você quiser saber mais informações, entre em contato conosco. Já passei para você, acesso@garen.com.br, você pode mandar para mim sem problema nenhum, ou minha equipe, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, com manual, inclusive se precisar de suporte também, tá na mão, viu? Tá tudo muito tranquilo aqui. Depois eu tenho o GASF1. Quem é esse cara? Ele, na verdade, é um controlador biométrico standalone, tá? Então você pode cadastrar biometria nele e ele também funciona por cartão, tá? Tanto cartão de proximidade quanto biometria. Muito bacana, né? E eu tenho o GA-V1ID e o MF. Muito interessante, porque esse equipamento aqui, repare que ele tem uma certa robustez. Isso aqui você pode colocar externo, ele é IP66, né? Então você pode colocar ele na chuva, não tem problema. Ele pode pegar a umidade sem problema nenhum. E mais uma vez, ele tem essa diferença de MF para ID devido à frequência do cartão, porque ele funciona tanto por cartão quanto por teclado, ok? Muito bacana, né? Depois eu tenho o GAZ0040 e o 0041. Mais uma vez, a diferença dele é a frequência de cartão, porque funciona tanto com digitar quanto de proximidade. Este, por sinal, tem o meio um touch screen, né? Então ele não tem botão. Muitas empresas e muitos parceiros nossos compram esse modelo por causa dessa facilidade. Assim
como o GA AK3T, que é um equipamento também de touchscreen, todo iluminado, muito bacana também, funciona tanto para o cartão quanto por digitar o código no teclado. Lembrando que são standalone, né? Não tem software, funcionam sem software e nem se você quiser colocar software vai funcionar, porque a gente já falou que standalone gerenciável é onde você coloca software, não é verdade? Repare que ele também não tem display, lembra que a diferença do outro tinha display e esse não tem, então você não consegue, né, também fazer alguns protocolos neles, tá? Eles também funcionam com tecnologia de impressão digital, teclado e senha e cartão proximidade. Repare que você não tem aqui QR Code, você não tem aqui facial, porque os standalone dificilmente você tem tecnologia facial ou de QR Code, tá? Na maioria das vezes ele só tem essas três tecnologias, que é impressão digital, teclado e senha e cartão proximidade. Bacana? Mais uma vez, também precisa de acessórios, todos eles precisam de acessórios, fonte, botoeiras e fechaduras, tá? Então, para você fazer aplicações nele, você vai utilizar desses acessórios aqui. Bom, e agora eu separei para você o sistema para controle de acesso tag veicular. Por que eu separei um pedacinho só de tag veicular para você? Primeiro, porque é uma pegada comercial muito forte. Hoje em dia os condomínios estão se adaptando e colocando leitura de tag no veículo. Hoje em dia estão conectando softwares ao chegar na empresa, automaticamente, na empresa ou no condomínio, automaticamente o portão vai abrir, a cancela vai abrir, só do fato de, né, você chegar pertinho lá, tá? Então eu vou ler para vocês aqui, resumindo o que é uma tag veicular, o que é um sistema para controle de acesso de tag veicular, ok? É a utilização de tag RFID para veículos, tal como sem parar, que é utilizado em pedágio, ou seja, lembra quando você está passando no pedágio? Então, é a mesma tecnologia, só que aplicado agora para o condomínio da sua casa ou para o portão ou cancela da sua empresa, tá? Fixando um adesivo com RFID no vidro frontal do carro, o veículo é reconhecido por uma antena, que ao identificar o seu cadastro, aciona a abertura da cancela ou portão. É uma maneira segura de condicionar a entrada de veículos cadastrados em condomínios, hospitais, escolas e outras instituições comerciais ou públicas. Bom, quais os hardwares que você precisa para esse controle de acesso veicular? Eu separei aqui os mais utilizados, é claro. Primeiro você precisa de uma controladora, então tá aqui nossa controladora, tá? Depois você precisa da antena, tá aqui a nossa antena e, né, tá a nossa antena aqui, o HF aqui. Depois você precisa de fonte, tá aqui. Você precisa de barreiras, essas barreiras pode ser portão, essas barreiras pode ser cancela, né? Então um portão lá residencial, sem problema nenhum. E por último, ou penúltimo no caso, você precisa aqui da tag veicular, que é o adesivo que você coloca no veículo. Lembrando que eu tenho tag veicular interna e tenho externa também, tá, pessoal? Então, para carro blindado, por exemplo, não adianta colocar interna que não vai funcionar. Tem que colocar externa, porque é muito grosso o vidro, então não vai ficar legal. Então a gente tem os dois modelos, tanto a interna como a externa, ok? E depois você vai precisar de um software, né, gente? Lembra? Aqui, ó, temos a controladora aqui, então a gente precisa de um software para controlar a controladora, não é verdade? Então eu preciso de um software. E agora você já está especialista em software, não é verdade? Já viu aí a apresentação do software todo. Então você sabe o potencial que o seu software tem para poder fazer um controle veicular, certo? Bacana ou não? Então vamos lá. Eu separei aqui um projetinho para você, bem bonitinho, só para simplificar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um veículo, né? Então eu tenho aqui minhas antenas, tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma guarita de entrada, né? Então o veículo, ele chega aqui, o adesivinho tá aqui, ó. O adesivinho tá aqui. Meu adesivinho saiu meio feio, mas tudo bem. Então o adesivinho tá aqui, chegou aqui, já leu a antena. E quem vai abrir? A cancela vai abrir.
Então é assim que o controle é feito. Lembrando que aqui na Guarita você tem todo o controle de software em tempo real, vendo o que está acontecendo, quem está entrando, se é por tag, se é por catraca e por aí vai, né? E esta é a solução tag veicular, controle de acesso para tag veicular. Se você quer saber mais, se ficou com dúvida e quer entender mais, pode mandar um e-mail para acesso@garen.com.br pedindo um contato que a gente entra em contato com você e a gente vai bater um papo sobre controle de acesso veicular, tá bom? A gente tem especialistas aqui, tanto comerciais como técnicos, para te atender, ok? Então, essa foi a solução para tag veicular. Agora, eu quero mostrar para você um produto, né, que a gente tem aqui, que é o totem de acesso, tá? Jean, aonde eu aplico esse totem de acesso? Bom, você pode aplicar esse totem de acesso para estacionamento em empresas, né? Para entrada de estacionamento para empresas não tarifadas. Você pode usar para um controle de acesso, né, de um condomínio. Por quê? Porque na verdade você consegue aplicar todas as tecnologias que eu falei para você agora para trás, você consegue aplicar nesse totem. Então é possível você colocar controladores faciais, é possível você colocar, né, controladores de proximidade, é possível você colocar a controladora da Garen aí dentro com os leitores de escravo, tá? Então é possível você colocar leitores de escravo por QR Code, por exemplo. Então a aplicação hoje de totem de acesso, isso é muito utilizado por você integrador, por você distribuidor, distribuidor. Seus integradores e instaladores precisam muito desse produto. Então eu garanto para você que se você colocar aí no teu estoque, é venda na certa, tá? Muito bacana também. Você pode ler um pouquinho também, pode dar uma pausa aí e ler o nosso anunciado aqui de totem sem problema nenhum. E o que eu posso aplicar, conforme eu disse, né? Todos esses equipamentos aqui eu posso aplicar no meu totem de acesso. Então eu posso aplicar controladora, leitores, né? Leitor de proximidade, QR Code, controladores gerenciáveis, na verdade, os controladores standalone gerenciáveis. Claro, você vai precisar de fonte também para alimentar isso tudo, né? Então isso tudo dentro do nosso controle de acesso do tipo totem, né? É o totem nosso não tarifado de acesso, ok? E ainda em rádios para controle de acesso, eu quero apresentar para você as cancelas, né? As nossas barreiras, né? Que você pode aplicar tanto em estacionamento, como eu disse, né? Tanto para controle de acesso veicular, da tag veicular, ou controle de acesso normal por um totem, né? Com controle de acesso. E eu vou mostrar cada uma delas para você, ok? Então, primeiro a gente tem nossa cancela Classic AC, né? Então a gente tem aí um fluxo médio, você pode até usar 400 ciclos hora, 3,30 por 4,30, né? A abertura dela é em média 3 segundos para 3,30 e 5 segundos para 4,30, né? Voltagem 127 volts, 220 volts, 50 e 60 Hz. Bem bacana, né? Então, você pode usar a barreira de 3,30 e 4,30 e a central dela é a Wave, né? Depois, a gente tem a cancela Prime DC, muito bacana, né? Então, é uma cancela de fluxo alto, tá? Os ciclos dela são contínuos, a abertura dela é em média 3 segundos, tá? Você tem aí 127 volts por dentro de 220 volts, né? Por 50 Hz e 50 Hz. A Prime DC, ela funciona também com baterias, tá, pessoal? Então, se acabou a energia, ela funciona com bateria também. Qual que é a diferença dela para a Classic? A diferença está no motor de 24 volts, né? Então, ela tem um motorzinho de 24 volts, bem bacana. Depois, a gente tem aí a cancela Gran Condomínio, que é uma aplicação de fluxo alto também, né? E abertura em média 3 segundos e a barreira 3,30, 4,30 sem problema nenhum, né? E a central dela é a Prime DC. Depois a gente tem aqui a cancela Intense BRDC. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A cancela Intense BRDC é a inovação tecnológica quando você fala em cancela, tá? O que eu quero dizer para você? Esta cancela aqui é capaz
de ter uma infinidade de ciclos, ou seja, ela tem um ciclo contínuo, tá? Você pode aplicar em vários projetos onde você precisa de fluxo rápido e contínuo, tá? Eu separei algum para vocês, ó, fluxo alto, contínuo. Você pode, ó, a abertura dela é 1.2 segundo e 5 segundos para 5,30 e 6,30. A voltagem dela é bivolt, né? O modelo dela é de 60 watts por 24 volts BLDC, tá? A barreira é 3,30, 4,30, 5,30 e 6,30. Bacana ou não é? Então isso aqui, ó, uma cancela dessa, você pode aplicar ela tanto para barreiras menores quanto até a barreira de 6,30 sem problema nenhum, tá? Ela conta com pictogramas também. Então isso é muito interessante. Ela conta com pictogramas, então quando ela sobe, né, ela fica verde. E a barreira dela também é a soft, que ela tem todo aquele LED embaixo, né, luminoso, para poder te auxiliar também. Esta cancela é uma cancela excepcional, é uma inovação da Garen, e eu vou te contar, viu? Promete muitas vendas porque tem qualidade no corpo e no seu funcionamento. É muito top. E ainda em rádios para controle de acesso, nós temos nossos dispositivos que são as catracas de acesso, né? Hoje temos a catraca balcão semiautomática ou automática, ela pode tanto vir como semiautomática ou como automática, tá? Eu tenho a catraca PCD automática. PCD é portador, pessoas com deficiência, né? Eu tenho aí a catraca pedestal, tá? Hoje eu tenho o modelo GAZ0080. No caso da catraca PCD automática, eu tenho o modelo GT002 e no caso da catraca balcão semiautomática, eu tenho a GT0005, ok? Esses são os modelos disponíveis para vocês, tá? E eu quero explorar um pouquinho mais sobre elas nos próximos slides. Mas o que eu preciso que você entenda é a robustez. Todas elas são em aço inox, né? Então são muito robustas em inox, tá? Logo, logo, a gente vai ter também mais novidades aí nessa linha de catraca, viu, pessoal? Tem muita coisa bacana vindo aí, tá? Bom, no dispositivo catraca, nós temos a central da semiautomática, ou seja, ela já sai de fábrica controlando os 3 pictogramas, controlando dispositivos de braço que caem, né? E controlando fonte, tudo. Ela já sai prontinha para você. E ela só fica aguardando, como vocês estão vendo no slide, ela fica aguardando as controladoras. Que são quem? Nós já falamos lá, né? São as inteligências, juntamente com quem? Com os leitores escravo. Então, ela fica esperando só as controladoras, né? Que é a inteligência TCP/IP, porque através das controladoras você vai gerenciar a central, né, da semiautomática e você também vai gerenciar o software. O bacana da nossa central, que já sai de fábrica dessa forma, o que é? Ela tem a saída de 24 volts, né, que é a entrada da fonte, emergência 1, encoder 1, encoder 2, comando de entrada, comando de saída, emergência 2, a bobina do braço, né? A bobina do sentido 1, a bobina do sentido 2, saída 24 volts de pictograma, conector de pictograma 7 vias. O que eu quero dizer para você, pessoal? Não é uma controladora, né? Na verdade, não é uma central, vamos dizer assim, comum. É uma central que ela vai sair de fábrica esperando a inteligência das controladoras, mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: imagine que a nossa central seria um contato seco. Quando a sua controladora manda um comando, o braço gira, não é verdade? Neste caso aqui, com a nossa central, além do braço girar, a nossa central vai informar para a controladora qual sentido que ela girou. Se ela girou para a entrada, se ela girou para a saída, ou até mesmo se ela recebeu o contato e não girou. Percebeu? Então essa é a diferença da nossa central que sai junto com a nossa catraca semiautomática ou com a nossa catraca automática PCD, tá bom? E ela conta com um display também para você fazer toda a configuração, tá? Nela mesmo. Então, através dela você pode ligar até uma botoeira se quiser e voar lá e vai funcionar. Além disso, ela conta também a cada giro que ela dá. Bacana, não é verdade?
Então, para nossas catracas, você conta com toda essa tecnologia que já sai de fábrica. Você pode também comprar a catraca, comprar os leitores escravo, as controladoras e as tampas também, que eu já vou explicar para vocês agora, tá bom? Mas antes, eu quero mostrar o nosso mecanismo. Repare que o nosso mecanismo é muito robusto, tá? Então a gente conta já de fábrica com amortecedor, né? Então já sai de fábrica com amortecimento, já sai de fábrica com sensores, né? A gente chama de solenoides, ok? Com sensores de entrada e de saída e com o dispositivo aqui, ó, normal de braço que cai. Então, o nosso dispositivo, né? O nosso mecanismo é muito robusto. Então você pode colocar isso aqui em todos os projetos que você imaginar que vai funcionar e vai atender perfeitamente o teu negócio e o teu projeto, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para você é que as nossas catracas, como eu coloquei na imagem, ela sai com tampas modulares. O que é isso, Jean? Bom, eu te falei que de um lado eu tenho toda a parte da central com fonte, que já vem com fonte, tudo bonitinho, para você ligar com disjuntor. Do outro você vai colocar a controladora, certo? Que vai colocar os leitores escravos, não é verdade? Esses leitores escravos, por sua vez, ele tem um tamanho, não é verdade? Então o que eu estou querendo dizer para você? Você compra a nossa catraca, né? As nossas catracas já saem com tampa modular, então as tampas já saem modulares, então você pode aplicar os nossos leitores escravos sem problema, juntamente com as controladoras. Eu vou te colocar o exemplo aqui para você ver, ó. Então você pode tanto pedir a catraca com a tampa lisa, normal, vai chegar para você com tampa lisa e você mesmo faz a adaptação, o furo para os leitores que você imaginar, ou você pode já pedir as tampas com leitor de QR Code, por exemplo. Então ela já sai com o corte aqui para QR Code para o nosso modelo específico que eu inclusive já apresentei para você um pouquinho para trás, não é verdade? Ela pode sair também com leitor biométrico ou corte para leitor biométrico. Também apresentei para você lá atrás. Então ela já chega para você com as tampas, né? Tanto de um lado, tanto do outro, modular, para você fazer a colocação. Agora, se você colocou um leitor biométrico e amanhã você quer substituir por QR Code, basta você comprar um novo par de tampa QR Code e voilá, você consegue substituir de biometria para QR Code na hora, sem problema nenhum. Ou você pode também comprar com leitor de proximidade, então já vem com corte com leitor de proximidade e o modelo eu já te apliquei também mais para trás. Bacana ou não é? Bom, pessoal, este é o fim do nosso curso, esse é o fim da nossa mentoria. Eu espero mesmo que eu tenha sido um instrumento para o seu desenvolvimento e conte com a Garen para o que der e vier, porque somos o seu parceiro, tá? Se precisar de alguma coisa, vocês podem entrar em contato com nossos telefones ou através do nosso e-mail, acesso@garen.com.br. Um abraço aqui do Jean Antunes e até mais!